Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Johnny e estamos começando mais um Diálogos. E como a gente não foge à luta, hoje trouxemos mais um tema difícil. A gente vai conversar sobre como falar sobre sexualidade com crianças. E para isso eu trouxe aqui a Ju Ferrari, que é psicóloga e estuda desenvolvimento humano e vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Obrigada, Johnny, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. É um prazer ter você aqui. Sexualidade é um tema que é muito difícil de tratar nas famílias, né? Nem todas as famílias falam a respeito disso, mas no momento esse assunto aparece. Seja trazido pela criança, em alguma coisa que ela viu na internet, ou com um coleguinha, ou quando a gente percebe alguma coisa nas atitudes, enfim. Agora me diz, como tratar desse tema? Como conversar e dialogar com a criança a respeito de sexualidade? Realmente, não foge à luta é um tema difícil mesmo. E a primeira coisa é admitir que é difícil mesmo. Vamos brincar aqui com uma pedagogia da honestidade. Então, a primeira coisa é o pai, a mãe, o professor, o educador dessa criança estarem conscientes do quanto estão dispostos, preparados para falar sobre esse assunto. Então, a primeira coisa é ser muito honesto com a criança, né? Estou percebendo algumas coisas, não é um assunto que eu sei muito ou que eu me sinto confortável, precisa de ajuda, quer conversar sobre esse assunto. Nunca num lugar de confronto. Confronto é muito pouco produtivo nesse sentido. Mas sempre no lugar de eu estou percebendo, né? E eu não sei muito bem como, inclusive dizer, filho, não sei muito bem como é que a gente vai conversar sobre esse assunto. A segunda coisa que você falou é assim, esse tema sempre aparece, né? Seja porque você viu seu filho fazer alguma coisa, seja porque ele chegou e perguntou uma coisa, né, muito bizarra, ou seja porque alguém falou que o seu filho disse, né, porque às vezes a informação vem de terceiros. A primeira coisa no diálogo com a criança é entender que experiência ela teve com esse assunto, de onde vem essa pergunta, ou se ela tá vendo alguma coisa, se você pega, sei lá, no histórico da internet que ela viu alguma coisa, como que você chegou aqui? Você viu isso? Foi você que viu? E aí, como é que foi isso? Então, sempre entender a história por trás dessa pergunta, desse momento, né, do que tá acontecendo. Tem um vídeo que eu gosto muito, depois você indica para as pessoas, tá? Mas ele chama O que significa virgem? E aí é uma história muito legal, porque tá a menininha sentada, a mãe repassando a receita do bolo na cabeça. A menina fala, mãe, e ela tá desenhando. Tipo, aleatório. Esses momentos, pá! Ela fala assim, mãe, o que é virgem? E a mãe dá aquela parada e ela fala, não, eu sabia que esse momento ia chegar, mas eu não imaginei, a menina tem 6 anos, como assim? E aí ela ensaia rapidamente um discurso e aí ela começa... Não, porque duas pessoas que se amam, e aí elas se encontram, e aí o papai pega a coisa especial dele e junta com a coisa especial da mamãe. E aí a menina fala, sei lá, o notebook dele, a coisa especial, assim, e ela, não, uma coisa no corpo mesmo do papai, e começa... E ela faz toda essa explicação super complexa. E aí tem uma explosão, e ela tá batendo o bolo, ela começa a bater o bolo nervosa, assim, é muito engraçado. E aí ela... fala, e uma pessoa, então, que nunca viveu isso, ela é virgem. E aí ela respira e fala, bom, acho que eu dei conta. Foi. Né? Mandei bem. E aí a menina que está desenhando, ficou desenhando o tempo todo, ela vira pra mãe e fala assim, mãe, e o que é extra virgem? Então só pra gente brincar um pouco com isso, mas ilustrar a importância de saber de onde veio. Sim. E saber de onde veio não é fazer uma investigação criminal da criança. É só dizer, onde você viu isso? Porque isso diz duas coisas pra gente, que são muito importantes para pensar a nossa resposta. A primeira é o que ela já sabe, né? Então, com que tipo de pessoa eu tô falando sobre esse assunto? É uma pessoa que nunca ouviu, foi a primeira vez que ela viu essa palavra, é virgem, extra virgem, né? Qual que é o contexto em que isso apareceu? Então, o que ela ouviu, de onde veio? E a segunda é até onde ela vai. Então, que caminho ela percorreu até essa pergunta e até onde ela vai aqui nessa conversa. Tem conversas que a criança não está preparada para ter. E se você ultrapassa esse limite do que ela está preparada, você está violentando essa criança. Então é muito importante saber até onde ela consegue ir naquela conversa. De onde veio, o que você acha que é. Um pouco desse a gente encapar, criar ali os limites daquela conversa. Fazer a conversa a partir do que ela traz, a partir do que ela sente, a partir do repertório dela ali, a respeito desse tema. Exatamente, porque é muito mais importante saber menos do que ela viu
e mais do que ela sentiu em relação ao que ela viu. Que é o que importa de verdade, né? Exatamente, exatamente. Então, acho que como falar sobre esse assunto, você falou uma coisa assim, esse momento sempre chega, né? E às vezes ele não chega. Né? Não só porque a criança, enfim, é uma criança que não costuma conversar, mas porque o pai também não dá abertura. E a gente faz isso sem perceber. Eu tinha uma professora na faculdade, ela chama Ana Cláudia Bortolozzi, uma referência em estudos de sexualidade, trata esse tema com muita autoridade, assim. E ela falava assim, toda educação é sexual. Então, Olha se que você interessante. abre espaço, e toda educação é sexual não quer dizer que a gente fala de sexo, mas se você abre espaço para que essa palavra apareça na sua casa, para que esse assunto apareça, você educa para o diálogo. E se você não abre espaço, não conversa sobre o assunto, desvia dele toda hora que ele aparece, você educa para o silêncio. Então você não está educando para fazer ou não fazer. Você está educando para conversar ou não conversar sobre isso. E isso acho que se estende para vários temas, né? Para vários assuntos, né? Acho que quando você abre uma via de comunicação, quando tem uma via dupla, né? Com a criança, acho que esse assunto vai fluir, os assuntos vão fluir, as conversas vão fluir, né? Elas vão acontecer sem tabus, sem dificuldade alguma, né? É bem interessante. E é muito legal isso que você traz, assim, que isso se estende para outras coisas, porque tira um pouco do peso, né? E a gente começa a convidar a criança a explorar não o sexo. Ninguém faz esse convite para uma criança. Isso é violentar uma criança. Mas a gente começa a convidar a criança a explorar afetividade, relacionamento, o que causa nela estranhamento. Então, o autoconhecimento aparece nessa conversa. Eu vi uma cena, aquilo me deixou com enjoo. Ou eu vi uma cena e aquilo me deixou, achei graça daquilo. Né? Qual é a graça? Nossa, vamos rir junto, então, né? Ou então, é um momento educativo mesmo de contornar. Você achou graça? E, filho, isso não é engraçado. É uma situação ruim, de violência. E aí a seriedade do pai transmite para a criança que aquilo não é engraçado. Então eu acho que isso que você falou é muito legal. Isso se estende para outras coisas. E aí a sexualidade passa a ser só mais um tema. E é lógico, Jones, eu tô falando isso, parece que é super fácil, é só perguntar de onde você ouviu isso e a criança... Não é. Como pais, a gente sabe que não é. É uma construção, né? Exatamente. Você falou de como, né? Perceber o momento da criança, o que ela sentiu. Percebi tudo isso, fiz todo aquele questionamento, já sei mais ou menos até onde ela foi. E agora, o que dizer? Bom, de onde eu busco? Tá bom. Como que eu falo? Meu Deus, e agora? O que eu falo para minha criança? Sim, tipo, dá a mão pro pai e fala o que ele faz agora, né? Tá bom. Acho que uma lista, a gente sempre pensa numa lista de perguntas. Então, muito mais perguntas do que respostas. Então, o como é nesse tom de acolhimento, é nesse tom de explorar junto com a criança, é nesse tom de pedir ajuda, né? De se abrir, se mostrar vulnerável em alguns assuntos. E o que são perguntas. Então, o que? Da onde veio isso? Né? O que você acha que é? O que você acha que é uma pergunta muito potente, porque você investiga todo o universo da criança. Onde você ouviu isso? Né? Ou quem falou sobre isso com você? E tem uma pergunta que aqui eu acho que é muito boa para o diálogos, que é com quem você está falando sobre esse assunto? Porque às vezes você, Jones, pai aberto, carinhoso, que tem um repertório para tratar do assunto, conversa com seu filho, tem um momento mágico, e aí ele chega na escola e fala, então, quando uma pessoa e a outra pessoa fazem isso, eles transaram. Se sente autoridade Meu pai no me assunto contou. E vai palestrar na escola. E aí, o que vai acontecer? Os outros pais vão se sentir absolutamente invadidos, porque eles não tomaram essa decisão ainda. Sim. Então, o que é sempre bom também investigar essa outra parte de com quem que você está falando sobre esse assunto. Como é que eles enxergam isso? Os pais deles falam sobre isso com eles? Acho que esse o que é muito fazer essa pergunta também, né? Então, o que você acha que é? Onde você ouviu isso? Então, entender o repertório. O que você sente em relação a isso? O que esse assunto te causa? E com quem você está falando sobre esse assunto? Qual o contexto que você está falando disso? Não sei, acho que esses são um pouco de o que falar com a criança, né? E a outra coisa que eu acho do o que também é também repertoriar a criança sobre o assunto. Então, tem alguns livros que a gente usa, né? Como eu falei, pedir ajuda, se mostrar vulnerável, precisa de ajuda. Tem alguns livros que acho que você pode indicar alguns aqui pro pessoal, mas assim, alguns livros que ajudam a explicar se a criança tem curiosidade, se ela diz, não, eu vi num livro de biologia, eu quero saber como funciona, dá para sentar.
Ou dá para você pedir ajuda para um profissional mesmo. Tipo, chega para o professor e fala, olha, eu não sei falar sobre esse assunto com meu filho, estou tendo uma dificuldade. Ou para o pai do amigo que conversou. Então, tipo, olha, vi que você falou com seu filho sobre esse assunto, vamos sentar todo mundo, porque eu não sou muito bom nesse assunto. Não sei como você falou, será que você pode me ajudar? Então, tem essas coisas... Formar uma rede, né, também Perfeito. de informação, de apoio, de conversa, né? Não quero usar essa palavra do controle, porque o controle mas é melhor controle do que, como chama? Fiscalização. Fiscalização a gente faz depois, né? Sim. Mas o controle tem uma coisa de você formar uma rede que tem essa mesma postura. Então, se você tá as crianças usam o nosso celular. Né? Sim. Minha sobrinha pega meu celular pra jogar o jogo da princesa. Se você tem um grupo de WhatsApp, você que é homem, seus amigos costumam te mandar umas fotos que são perigosas pro seu filho, não salva o histórico. Deleta as fotos, não deixa aquilo disponível. E se posicione também, se é uma coisa violenta, porque se a criança, por acaso, abrir o seu WhatsApp, ela vai ver que você não é duas pessoas, que você não é um com ela, querendo que ela seja o homem, macho, esclarecido e lá com seus... Ela não vai ver essa dualidade. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Exatamente. Né? Então, assim, a gente conseguir criar essa rede e se posicionar em todos esses momentos, porque o nosso filho, ele não vai conhecer a gente 100%. E nem deveria. Tem momentos que são nossos, são íntimos. Sim, sim. Cada idade ele vai conhecer uma a gente briga, cada idade, brinca, né? Cada idade o filho conhece uma fragilidade do pai. E aí o pai vai virando cada vez mais humano, né? Então essa é um pouco da ideia, assim, que ele reconheça você nessa humanidade nos diferentes sentidos. Então, não sei, acho que esse é um jeito da gente começar a criar um ambiente seguro para essa conversa. Assim. Sim. Você tocou num assunto que eu acho muito interessante, dessa coisa do acesso ao celular, do acesso ao WhatsApp do pai, né, as coisas que são recebidas nos grupos, principalmente pelos homens, e aí não tem como a gente falar de sexualidade, dessa conversa sem falar em pornografia. A gente sabe que pornografia ela é nociva, traz grandes malefícios, né, para as crianças e para os adultos, mas para as crianças mais ainda, que acho que são cenas que não condizem com o universo da criança, com o universo infantil. E quando essa curiosidade, essa pergunta ou essa descoberta vem da pornografia? Eu me peguei, o meu filho está consumindo pornografia, ou mãe, eu vi tal coisa, e descreve a cena. É diferente essa tratativa? Você trouxe aí toda essa forma de abordar, de conversar, mas é diferente, porque a gente tá tratando de um tema bem mais sério, né, que pode comprometer, inclusive, essa criança, né, de algumas formas. Como a gente trata isso? É diferente a forma de abordar? É da mesma forma? Fala um pouquinho pra gente. É totalmente diferente, assim. A gente não pode esquecer que a pornografia foi a via de assunto, né, de sexualidade historicamente para muitos meninos. Então, o pai nunca falou sobre sexualidade com o filho, mas ele falava sobre pornografia, ele liberava acesso a esses materiais para os filhos homens, né? Então, conversa de gênero é uma outra outro papo. A educação ou deseducação se deu por meio da pornografia. Então, a gente não pode esquecer que isso é parte de muitas famílias. Então, muitos pais foram educados através da pornografia, não veem esses malefícios até hoje. Então, assim, ter essa visão de que isso faz mal é algo que demanda um processo bem refinado, tá? Dito isso, agora, para esses pais e para os outros, faz mal. A ciência comprova que essas visões, essas concepções irreais, né, do sexo, do ato sexual, mas especialmente da performance, né? O foco na performance sexual, a interação ali mecânica, né? Que a pornografia traz, que isso traz malefícios, né? Para a criança. Então vamos partir aqui no diálogo do pressuposto que faz mal, né? Vamos usar pra gente isso. Se a gente se deparar com uma criança que consumiu pornografia, seja conscientemente, ela buscou isso, ou acidentalmente alguém mandou, ela estava num site pop-up, uma coisa que... A primeira coisa é investigar o que ela viu, porque não necessariamente o que está na tela é o que ela viu. Sim. Né? Você pode pegar uma câmera boa, assim, ela tem um foco muito pequenininho perto de tudo que acontece. Então a criança, ela sempre mirou em alguma coisa. Onde ela mirou quando ela viu? Nossa, vi uma cena, achei engraçado, porque o cara tava com uma cara estranha. Então ela mirou no rosto. Então,
foca no o que ela viu. Essa é uma boa pergunta pra gente começar. E a segunda pergunta é o que ela sentiu. Porque às vezes a gente faz um grande escarcéu, e é bom que a gente faça para que ele perceba que é sério, mas a sensação ela é mais banal para a criança. Então achei engraçado porque ela estava com a perna aqui, né? Sei lá, nunca vi isso. Ou nossa, achei muito triste porque ele estava com uma cara de sofrimento. Parecia que ele estava com dor. Então é muito importante o que você sentiu. Eu fiquei com dó dele. Ou eu ri. Ou não, eu não sei, eu senti um negócio, né? Deixar a criança contar, primeiro, o que ela viu, onde ela prestou atenção, segundo, o que ela sentiu. E aí tem a parte difícil, tá? Que é dizer, olha, todas essas sensações que você teve diante disso, elas são válidas, né? Mas esse não é o tipo de material, isso não é o que acontece na vida real, né? Do mesmo jeito que você não vai ver cavalo voando, né, aqui na sua rua, você não vai ver as pessoas, elas não se relacionam dessa forma. É prejudicial a gente consumir isso, especialmente na sua idade. Se você quiser saber sobre como as pessoas se relacionam, o que é sexo, como que é isso, né? Vamos conversar? Vamos pegar uns livros, vamos chamar uma pessoa, vamos trocar uma ideia. Mas assim, dá o espaço, mas tem que ter um momento de corte. Olha, não é pra sua idade, ou não é momento disso. Você quer saber sobre sexo? Você achou engraçada essa conversa? Você quer rir disso? Tem muitas histórias de sexo que são divertidas, né? Quantas histórias que acontecem lá, os dates ruins, né? Não sei se você já viu, isso que tem a ver com relação, não tem a ver com ato. Sim. Né? Então, fui encontrar o cara, e aí cheguei lá, ele queria realmente assistir Netflix, não queria ficar comigo, né? Tem os dates ruins, são histórias engraçadas que são de relacionamento. Chama a criança pro papo. Se ela tá demonstrando interesse, o que tá demonstrando interesse? Não, eu gostei de ver porque ela tava pelada. Esse é muito... Eu gostei de ver os corpos nus. Então, eu acho que seria muito legal se a gente consegue mostrar, por exemplo, outras formas do corpo nu. Formas que não são pornográficas. Você tem formas artísticas de conhecer o corpo nu, Sim. Você tem formas científicas de ver o corpo nu, né? E que não são violentas nesse sentido. Em muitas famílias a nudez não é um tabu, né? Exatamente. Ali é uma coisa muito tranquila e eu acho que isso também, eu não sei até que ponto, e aí se você puder dizer e tal, não sei até que ponto e até quando isso é saudável, mas eu acho que isso desmistifica um pouco essa coisa do corpo, né? É um corpo sem roupa, né? Enfim, que não traz essa conotação sexual ao corpo desnudo, né? Assim, eu brinco sempre que tem uma saída francesa, a francesa para a nudez, que são os filmes franceses mesmo, né? A nudez, ela não tem esse caráter sexual. Inclusive, a infância é muito curiosa em relação à nudez e tá tudo bem. Então, acho que é isso, a gente mostrar... se o foco do consumo da pornografia foi a nudez, a gente traz ele para cenários em que a nudez não é sinônimo da violência. Nossa, teve essa exposição, por exemplo, e aí, ou tem essa escultura. Nossa, vamos mostrar o Davi, do Michelangelo, para ele? Isso é um corpo nu, é uma escultura, né? Ou então, tem os livros da ciência. O que você acha que tem ali embaixo dessa pele? O que te... Né? Então, acho que é muito legal se a gente puder identificar exatamente o que faz a criança ver e o que faz ela continuar vendo, e aí endereçando isso. Não, achei que tinha coisa dela ficar gemendo, os barulhos. Não, então vamos entender os sons das relações humanas, né? Acho que dá pra gente puxar outras conversas e outras investigações, mas sempre pautando esse limite de que aquilo não é saudável. Não é assim Sim. que a coisa não é assim que a banda toca, né? Na vida real. Dá pra gente sustentar a conversa e, que é muito importante, né? Não fechar pra sempre a porta. Dizer, isso é horrível, agora que você viu isso, você vai morrer, sei lá, coisas horríveis. Sim. Você não fecha a porta. Vai pro inferno. Você propõe outra. Tipo, legal, pena que você entrou nessa porta. Não era pra sua idade. Tem essa aqui. E, aliás, não é pra ninguém entrar aqui. Tem todas essas. Olha que tem essa aqui da arte, tem essa da ciência, tem essa do cinema, tem essa das histórias. Porque aí a gente não fecha pra sempre a porta e a gente cria um adulto saudável que entende o erotismo, que entende que o corpo humano sente prazer, sente dor, acha graça, é desnudo, né? Nascemos, assim, a roupa do nascimento, como brincam. Então, acho que é legal não fechar pra sempre a porta diante de uma situação de pornografia, mas essa porta não. Vamos oferecer outras para ele. É isso.
Se resumindo, o diálogo, essa via de diálogo, eu acho que ela é fundamental, né? Sim. Em todas essas situações, mas principalmente nessa última, né? Ter uma conversa, ter um papo aberto. A honestidade que você falou lá no começo, ela é fundamental, né? A honestidade para a criança e uma coisa que é muito difícil para os pais, a honestidade com os pares. Então é tipo, é muito fácil você ser honesto para uma criança. Putz, o papai não sabe, vamos pesquisar. Porque você vai continuar sendo o herói da criança. Você é o grande, né? Dura é você chegar para um pai e falar, Jones, me ajuda. Cara, meu filho falou isso, eu não faço a menor ideia. Então a honestidade como cultura nossa, né? Que estamos criando filhos juntos. Acho que essa é um pouco da ideia. É isso. Ju, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Foi maravilhoso o nosso papo, mas infelizmente a gente tem tempo, tem que encerrar. Foi muito bom ter você aqui. Muito obrigado. Se você quiser fazer as considerações finais. Não, eu que agradeço. Eu vou depois mandar um monte de vídeo pro Jones postar nos stories da Caminho School para vocês. Tem esse que eu falei da Virgem. Tem um filme brasileiro que chama A Origem dos Bebês segundo Kiki Cavalcante. É um clássico para ver o desconforto dos pais em relação a essas conversas. Tem uns livros que o Jones também tem. Então, assim, eu vou encher você de dicas e você troca com eles. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Ju. Esse foi o nosso Diálogos. Se você tem algum assunto que seja assim meio espinhoso, meio difícil, você quer conversar a respeito, você quer ouvir a respeito, coloca aqui na descrição, comenta aqui, fala pra gente que a gente vai tentar trazer um especialista e conversar a respeito. A gente vai deixar também aqui na descrição algumas indicações dos vídeos, de livros. E é isso. Continua com a gente e muito obrigado pela sua audiência.